Abra sua Bíblia comigo, queridos, na carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13, perdão, não 12, 13. Abra aí a sua Bíblia. Já você vai se assentar. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 13. Abra aí a Bíblia. Vou pedir para você que está em casa também abrir a palavra do Senhor. Viu, queridos? Você que está em casa, também abra a palavra de Deus. Ah, pastor, eu estou usando aí o celular para ver o culto. Sim. Mas abra a palavra de Deus. A gente não pode perder esse bom costume. Aqui na igreja, se você tem um dispositivo, tem um celular, ótimo, ok, sem problemas. Bíblia, celular, mas em casa, a pessoa que está usando o telefone, então é importante que você abra a palavra do Senhor para que você acompanhe, para que você interaja com a palavra do Senhor. Amém? O tema da ministração de hoje é as tentações no deserto. As tentações no deserto. Olhando para aquilo que aconteceu com o povo de Israel, que cuidados devemos ter em relação a isso? Então nós vamos descobrir aqui na palavra do Senhor, nessa noite de domingo, aqui no nosso culto da família. Vamos orar antes, queridos. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, louvamos, bendizemos, exaltamos o teu nome, porque cremos que o Senhor está aqui. Nós queremos te agradecer por estes que estão aqui conosco de forma presencial. Ao mesmo tempo, oramos por aqueles que, por motivo de enfermidade ou força maior, não puderam se fazer presentes. Que o Senhor possa estender as mãos e curar os enfermos. Pai, abençoe aqueles que estão em casa acompanhando a transmissão. Deus, que este culto seja a bênção do Senhor para nossas vidas, que possamos cultuar ao Senhor aqui nesta noite e receber de Ti, Pai, as Suas bênçãos ricas e maravilhosas. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Digam graças a Deus. Vamos ler então, amados, 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 13. O apóstolo Paulo diz assim: ora, irmãos, veja, ele não está falando para o ímpio, ele não está falando para o povo em geral, ele está falando para os irmãos, está falando para a igreja, para o povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui, diz amém. Amém. Vamos lá. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, tanto na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém, queridos? Olha aí, Jesus se manifestando já no Velho Testamento, a presença de Cristo com o povo lá no deserto. Olha que coisa, a revelação poderosa. Olha o versículo 5, que coisa aqui, ó, que serve de alerta para mim e para você. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Diga misericórdia. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Aqui nós temos a primeira tentação, cobiça.
Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo se assentou para comer, beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Versículo 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Quem crê na fidelidade de Deus, diga: Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém, queridos? Levante as mãos para os céus e diga comigo assim: eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Eu creio que é o Deus que está te fortalecendo aqui nesse culto de domingo. Diga amém. Convido você a se assentar agora, amados. Ocupe seu assento. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Graças a Deus. Muito bem. Levante a cabeça agora, por gentileza. Você que está à esquerda, direita, meio, direita, você que está em casa, esteja atento à palavra do Senhor aqui nessa noite, porque o apóstolo Paulo falou aqui num dos versos que nós acabamos de ler agora há pouco, que tudo que está escrito na Bíblia não está escrito apenas por escrever. Aí fora tem um ditado que as pessoas usam muito, quanto à redundância. O que é redundância? É repetição das mesmas coisas. Então aí fora as pessoas dizem assim: olha, fulano está enchendo cachorro com linguiça. É quando a pessoa fala indignada. Mas a Bíblia Sagrada não é assim. Tudo que está escrito aqui não foi porque a pessoa, o homem de Deus, o profeta, a pessoa que estava escrevendo, assim: olha, eu achei bonito, eu vou escrever. Eu sinto no meu coração que eu tenho que fazer isso. Não, a Bíblia declara que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Amém. Quem crê na veracidade da palavra de Deus, levante a mão e diga amém. Amém. E a palavra de Deus, no Brasil nós temos a Constituição. A Constituição é um conjunto de regras e de leis que ditam a nossa nação, que ditam a vida dos ricos, dos pobres. Nem sempre todos seguem, né? Tem gente aí fora das linhas, mas é a Constituição, é a carta magna do país. Qual é a carta magna do cristão? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu poderia citar vários exemplos, mas nós estamos na estrada da vida, nós estamos vivendo aqui, não sabemos por quanto tempo, se serão 10 anos, 20, 50, 80, 100, 110, não sabemos quando. Então a vida é como uma estrada. Só que quando a gente anda pela estrada, você olha pela direita, pela esquerda, e você vê que as margens das rodovias existem as chamadas placas de sinalização. Junto dessas placas de sinalização, desse conjunto todo, existem as placas de advertência. Ali tem a placa de pare,
atenção, animais na pista, reduz a velocidade. Essas placas não estão colocadas ali à margem da rodovia para cortar a sua alegria de dirigir na pista em alta velocidade, liberdade, aquela coisa toda que muita gente gosta de sentir o vento batendo no rosto, no cabelo. Aquelas placas estão ali para a sua segurança. Elas não estão ali de enfeite, elas estão ali para proteger a mim e a você. E eu viajo, já viajei muito, hoje nem tanto, mas eu já cansei de passar em tudo quanto é rodovia que você não sei imaginar. Rodovia de pista simples, rodovia de pista dupla, 3 pistas, 4 pistas. E aí lá na frente você vê um acidente, você vê uma carreta virada, você vê um carro capotado, você vê vítimas fatais. Aí você fala assim, mas por quê? Uma pista com asfalto liso como esse aqui, uma pista assim, dupla, tripla. Por que aconteceu isso? Como é que aconteceu? Será que foi um pneu? Será que alguém dormiu com o volante? O que aconteceu? Só que aí você vai ver antes, ali tem a placa dizendo alguma coisa para você. Cuidado, fiscalização. Aí o cidadão faz o quê? Ele está ali, ó, 120, 140, 150. Aí ele vê o radar e ele fala assim, vou frear agora. Aí quando ele freia, perde o controle e capota. Você já viu casos assim? Quem já viu? Levante a mão. Às vezes é uma curva fechada, às vezes é um animal atravessando a pista, mas ele foi avisado. O problema é que a pessoa ignorou. Já viu aquela pessoa assim, isso aí vai acontecer com os outros? Comigo não. Mas isso aí acontece com os outros. Eu sou experiente. Eu sou tal. E tenho anos e anos de carteira. Mas ninguém vai me proteger. Nem Deus pode nos proteger quando a gente sabe a palavra de Deus e a gente insiste no medo. Deus vai tendo misericórdia uma vez, vai tendo 2, vai tendo 3, 4, mas chega uma hora que a paciência de Deus dá lugar a uma coisa chamada justiça. Quem crê na justiça de Deus, levante a mão e diga amém. Então nós que estamos aqui, queridos, nós estamos numa corrida, nós estamos numa caminhada. Você que está aqui no culto e você que está em casa, nós estamos nos preparando para viver na eternidade. Você crê que a vida não acaba aqui? Quem crê? Levante a mão e diga amém. Era no domingo passado, quando eu preguei aqui sobre o apóstolo Paulo dizendo que se Cristo não tivesse ressuscitado, estava sendo difundido na igreja, especialmente lá pela cultura grega. Não, morte, a vida é isso aqui, tem que viver a vontade, porque depois disso aqui não tem mais nada. E Paulo falou assim, isso é mentira, depois da morte tem um destino eterno. Então nós temos aqui advertências. E olha o que o apóstolo Paulo está falando, queridos. Israel do passado, hoje simboliza nós que somos o Israel de Deus. Israel é o povo de Deus físico, carnal, humano. Nós somos o povo, nós somos o Israel de Deus no sentido espiritual. Quem é povo de Deus? Quem é aquele povo estava caminhando para uma terra onde eles moram hoje, a terra de Canaã. Lá em Israel, essa é a terra que Deus deu para eles. E nós estamos caminhando para Canaã. A nossa Canaã não é em Jerusalém. A nossa Canaã não é na Palestina. A nossa Canaã não é no Oriente Médio. A nossa Canaã se chama céu. O lugar onde Deus habita. Eu vou para lá. Você vai para lá. Nós vamos para lá, querido. Só que antes da gente chegar no céu, tem as armadilhas do caminho, tem os perigos, tem as distrações, e tem uma coisa que Paulo fala aqui chamada tentações. E essas tentações vão ocorrer aonde? Em vários lugares, mas aqui Paulo está falando de tentações no deserto.
isso é figurativo, tudo isso tem uma simbologia espiritual. No deserto é o lugar onde você está fragilizado. Fica sem água para você ver o que acontece. Você consegue ficar sem água aí 2, 3, 4, 5 horas. Fica um dia sem água para você ver. Você vai ficar com ponteiro, vai te dar cãibra nas pernas, você vai ficar fraco. Fica 2, 3 dias sem comer. Tem gente que não consegue acordar de manhã sem tomar o café dele com o pão na manteiga. Você vai sair assim, ó, se eu não tomar meu café, o dia não começou para mim. Quem conhece mesmo assim, meu irmão? Eu estou assim que eu não tomei café. Estou assim que eu não comi meu pão de queijo. Então o que acontece? Quando você está no deserto, você está fragilizado. A tua força diminui. A tua capacidade de dormir, de acordar. O teu corpo esquenta além do normal, esfria. Gente, é um desequilíbrio total. E nessa hora de deserto, agora trazendo para o plano espiritual, sabe quem aparece? O tentador. Lembra lá de Jesus? Lembra? Jesus estava se preparando para fazer uma grande obra. Quem quer fazer uma grande obra aí? Levante a mão. Quem quer ser bênção de Deus aí? Levante a mão e diga aleluia. Prepare-se que Satanás vai vir com tudo daquilo. Mas não tenha medo não. Você é mais que vencedor. Deus está com você. Aleluia. E Jesus estava se preparando para fazer uma grande obra. Jesus ia buscar e salvar os perdidos. Jesus ia levantar discípulos, apóstolos. Jesus ia curar os enfermos, expulsar os demônios. Jesus ia fazer maravilhas. Jesus ia deixar ensinamentos para a igreja. Mas antes dele fazer isso, o que ele fez? Foi batizado. Foi batizado nas águas por João Batista. E a Bíblia declara: e tendo ele sido batizado, foi Jesus impelido pelo Espírito para o deserto. O Espírito levou Jesus para o deserto. O deserto é o lugar onde nós somos provados, a nossa resistência, a nossa fé, a nossa vida com Deus. Quem já viveu ou está vivendo no deserto aí, levante a mão para viver. Ninguém quer ficar no deserto, né? Todo mundo quer Canaã, né? Canaã, olha aqueles cachos de uva, terra que manda leite e mel, tudo verdinho, né? Oh, maravilha, né? Essa aí é boa. Mas o Espírito leva a gente no deserto. Por isso, gente, nós temos que aprender aqui, cuidado com essa glorificação exagerada de diabo para lá, diabo para cá, porque tem gente que tudo é diabo para ele. Diabo. Tudo é diabo. Não, tem coisa que Deus está permitindo, não murmura, não. Entrega a tua vida na mão de Deus e cumpra a palavra, e tudo dai graças. Olha aí, Deus tem propósito comigo. Aí Jesus vai para o deserto. E lá no deserto, o que acontece? 40 dias orando, jejuando, buscando a Deus. Aí o diabo aparece quando? Aparece quando Jesus está com fome, aparece quando Jesus está com sede, quando ele está cansado. Se você é filho de Deus, a provocação do diabo, querendo provocar Jesus, não é filho de Deus? Então prova. Lembra quando, na nossa época de infância, né? Às vezes dois meninos começavam a brigar, aí chegava um tentando botar a mão dele. Se você é homem, gosta aqui. Que lembra disso aí? Levanta a mão. Se você é homem, faz isso aí. Aí ele tirava a mão, aí começava a briga. O diabo é assim, ele vai tentar você. E aí ele faz o quê? Olha aqui, se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Aí Jesus falou o quê? Está escrito que nem só de pão viverá o homem. E aí você já conhece a história, você sabe que no final Jesus vence Satanás pela palavra. E agora nós temos aqui uma outra experiência no deserto. Deus tira um povo, gente, do Egito. Olha essa coisa. Egito é símbolo de mundo, é lugar de escravidão, de sofrimento. Canaã é símbolo de céu. Só que olha aqui, ó, entre Egito e Canaã tem uma coisa chamada deserto.
Fala forte, gente. Entre Egito e Canaã tem uma coisa chamada deserto. Quem quer chegar em Canaã? Levanta a mão lá. Tem uma notícia para te dar. Não tem Canaã sem deserto. Agora, né? Glória a Deus. Tem uma notícia para te dar. Não tem Canaã sem deserto. Glória a Deus. É bom dar glória a Deus quando tudo maravilhoso. Passou pela estrada pavimentada, sem curva, sem pedra, sem toco no meio do caminho. Não tem. E é aí que, se você não vigiar, você pode ter nascido na igreja, você pode ter um monte de diploma de teologia, você pode ter um monte de anel de tempo, você pode falar bonito, pode falar um monte de idioma. Se tu não vigiar, tu fica no meio do caminho. Verdade, Deus. Você está me entendendo? Diga amém? Você vai ficar no meio do caminho. E eu também. E o apóstolo Paulo está falando o quê? Deus tira o povo do Egito, 430 anos de escravidão, e fala para eles assim: ó, vou levar vocês para uma terra boa, uma terra maravilhosa, uma terra que manda leite e mel. Quem queria uma terra assim? Levanta a mão para mim, ó. Terra de fartura, terra de alegria, sem chicotada, sem faraó em cima, sem capatazes, sem pirâmide para construir. Lá vocês vão plantar e colher. É terra boa. Vou recompensar vocês por todo esse tempo de sofrimento. Mas tem deserto. E lá no deserto vocês serão provados. Tem gente que não aguenta a prova de Deus. Tem gente que fica pelo meio do caminho. E aí Paulo está falando aqui, ó, escute isso. Ele está dizendo aqui, ó, olha, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sobre a mesma nuvem e todos passaram pelo mesmo mar. Mas aqui no versículo 5 ele diz aqui, ó, que coisa triste. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Escute isso. 2 milhões de pessoas saíram do Egito. 2 milhões. Sabe quantos entraram? Desses 2 milhões, o povo pecou tanto, fez tanta bobagem, tentou tanto a Deus, que Josué, Caleb e pessoas de 20 anos para baixo entraram em Canaã. Quem tinha mais de 20 anos perambulou pelo deserto por 40 anos. E Deus falou para essas pessoas de 20 anos para cima: os vossos cadáveres apodrecerão no deserto, porque vocês pecaram deliberadamente contra mim. Então Paulo agora ele está falando o quê? Olha aqui: Egito, mundo; Canaã para o povo de Israel; Canaã para mim e para você, céu. E nós estamos agora num deserto espiritual, amém, queridos? Quem está me entendendo, levante a mão e diga amém. A caminhada não parou, nós ainda não chegamos em Canaã, já saímos do Egito, já saímos do mundo, mas agora estamos na travessia. Quem está na travessia aí, levanta a mão. Não é essa travessia aí da TV, não é essa não, essa aí é lixo, sai fora dessa. É a travessia espiritual. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo vai falar de 5 pecados que deixaram o povo de Israel prostrado no deserto. E ele fala aqui no versículo 6, olha aí para a sua Bíblia, olha aí, olha o que ele fala aqui. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Qual foi o primeiro pecado? Cobiça. O que é cobiça? Desejar aquilo que Deus proíbe. Quem já leu os 10 mandamentos aí? Levante a mão. Êxodo, capítulo 20. Não cobiçarás o jumento do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, não cobice o que não é teu. Não cobice aquilo que Deus proíbe. A Bíblia fala de um homem que era segundo o coração de Deus. Quem sabe aí, um homem que era segundo o coração de Deus? E qual era o nome dele? Sabe onde foi a desgraça de Davi? Esse pecado aqui: cobiça. Davi tinha que estar na guerra, Davi tinha que estar lutando lá com os soldados, Davi tinha que estar na frente de batalha, mandou os soldados batalhar, lutar, e ele ficou lá,
Ele já com seus 40, 50 anos, andando lá por cima do palácio, sem camisa, de qualquer jeito. E quando ele olha do outro lado, quem ele vê? Uma mulher chamada Betseba. A Bíblia diz que era uma mulher formosa e sem juízo e com a cabeça cheia de porcaria. Porque onde já se viu uma mulher em cima da laje tomando banho nua? E quando Davi olhou, o que ele fez? Eu quero essa mulher para mim. Naquele momento eu creio que o Espírito de Deus falou na cabeça dele: não, ela não é tua, não, ela tem marido. O marido dela se chama Urias, é um soldado fiel a você, não faça isso. Mas na hora que ele deu lugar à carne, na hora que ele deixou que aquele sentimento carnal, olha como Deus, gente, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas para o bem e o mal, mas somos reféns das consequências. E ele foi lá, pegou aquela mulher, dormiu com ela. Qual foi a consequência? Engravidou. Olha como a cobiça é a raiz de tudo quanto é pecado, de tudo quanto é coisa que não presta. Aí a mulher fez o quê? Davi, o marido lá na guerra, já vários e vários meses. Olha, eu estou numa situação complicada. Meu marido está fora de casa vários e vários meses. Eu estou grávida, ele vai descobrir que o filho não é meu. Olha como um abismo vai chamando outro abismo. Gente, olha, a pessoa quando vai pecando, ele fica sempre tentando arrumar uma justificativa para poder justificar o pecado dele. E aí o que ele fez? Então nós vamos ter que bolar um plano. Olha Satanás já na mente de Davi. E moral da história, final da história, melhor dizendo, ele faz o quê? Manda matar o cara. Mata o marido, assim, caminho livre. Agora eu vou trazer a mulher e o meu filho para dentro do palácio. E qual foi a consequência disso? Deus levantou um profeta chamado Natan. E ele falou para ele o seguinte: ó, por causa disso que você fez, você cobiçou o que não era teu. A espada nunca mais vai sair da tua casa. Você nunca mais vai ter sossego. Queridos, que Deus nos guarde da cobiça, que Deus nos guarde dessas coisas. E o apóstolo Paulo, ele vai falando aqui de um outro pecado no versículo 7. Olha aí para a sua Bíblia. Não vos façais pois idólatras, como alguns deles, quando está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se divertir. O que é idolatria? É tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Você sabia que tem gente que valoriza mais as coisas materiais do que a família? Eu conheço gente que trata melhor o carro do que a família. Você conhece gente assim? Eu conheço gente que o Deus dele é o dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho Deus. Se eu tiver dinheiro, eu não tenho. Tem gente que as coisas... Gente, tem gente que briga e até se mata por coisa de futebol. Você conhece gente que tem idolatria no negócio de time de futebol? Ah, começou um pouquinho, hoje tem muito. Ah, mas a seleção vai jogar. Ah, é a Copa do Mundo. Ah, o meu time está jogando. Não, depois eu vou para a igreja. Gente, diga comigo assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Idolatria, gente, é tudo aquilo que procura roubar o primeiro lugar de Deus para a nossa vida. Quem está me entendendo aí, levante a mão e diga bem. Ele prossegue aqui no versículo 8, olha aqui, ó. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. O que é imoralidade? Pecados relacionados à vida sexual. Está tendo imoralidade nas igrejas hoje? Sim, não. Está vendo ou não? De vez em quando você vê aí: o pastor fulano fugiu do secretário. O irmão, aquele que era considerado baita um santo, aquela irmã de oração, aquele que era não sei o que, meu Deus, aquele. Você tem hoje visto cantores evangélicos, já no quinto casamento. Sabe quem tem visto isso na mídia? Quem tem visto isso? Quinto casamento. E aí o cara vai falar de família. Quinto casamento. 1 deu certo, 2 deu certo, 3 deu certo, 4 deu
E aí Paulo prossegue aqui dizendo, olha aqui o versículo 9: não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles o fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. O que é pôr Deus à prova? É provocar a Deus e duvidar do seu cuidado. Quando o povo chegou lá no deserto, sabe o que eles disseram? Será que Deus está mesmo no meio de nós ou não? Cadê Deus? Cadê Deus? Por que a gente está passando essa fome, essa sede terrível, esse calor terrível? Aqui não tem nada aqui. Em vez de terra que manda leite e mel, só tem esse maná, esse pão enjoado, essa coisa chata todo dia. Cadê o Senhor? Ele está no meio de nós ou não? Você sabia que tem gente assim muitas vezes? Às vezes a gente fala isso. Será que Deus está comigo mesmo? Se Deus está comigo mesmo, eu estou passando essa luta. Gente, luta faz parte da vida. Está no pacote de servir a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E o povo reclamou tanto que Deus fez, sabe o quê? Deus mandou serpentes venenosas. Alguém aqui já foi picado de mora? Graças a Deus. Mas uma vez eu vi uma pessoa ser picada por... Eu não vi a pessoa ser picada, eu vi o efeito. A pessoa foi picada, não sei se foi por uma jararaca, uma cascavel. O tecido em volta, o tecido da pele, da carne, em volta ali da mordedura, começou a apodrecer. Ficou tudo roxo, apodrecendo. E aí o povo começou a murmurar, blasfemar, aquela coisa toda. E Deus mandou serpentes que começaram a morder o povo no deserto. Aí o povo, pecamos, Moisés, roga ao Senhor para que ele tenha misericórdia de nós. Aí Deus, olha, o Velho Testamento apontando para o novo. Deus falou para Moisés assim: olha, pegue uma madeira, faça uma serpente de metal, coloque essa serpente pendurada no madeiro, e todo aquele que olhar para esse madeiro será curado, será salvo. Glória a Deus. Se você está passando alguma luta, se você está passando alguma dificuldade, seja lá o que for, não use a sua boca para murmurar, não tente a Deus. Olha, tem gente que fala assim: olha, quando eu estava lá no mundo era até melhor. Depois que eu vim para a igreja, oh meu Deus, parece que as coisas pioraram. Gente, isso não é coisa para a gente falar, queridos. Nós precisamos crer e confiar que Deus, a quem nós seguimos, Ele tem um propósito em tudo. Quem crê que Deus sabe o que faz, levante a mão e diga glória a Deus. Ele vai falando aqui para a gente concluir no versículo 10. Olha aqui, ó. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Tem um filme aí chamado Exterminador, né? Ele está exterminando todo mundo. Mas aqui tem um exterminador que exterminou o povo lá no passado. E por que isso aconteceu? Por causa da murmuração. Então Paulo está falando aqui de 5 tentações que a gente tem que tomar cuidado, que elas batem na nossa porta todos os dias, e se nós não vigiarmos, nós podemos ter as mesmas consequências. A gente pode ser privado da bênção de Deus na nossa vida. E como a gente vence isso para a gente concluir? Olha o versículo 11. A gente vence lendo e praticando a palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui no 11, olha aqui, ó. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Diga glória a Deus. Levante a mão para o céu e diga: a palavra de Deus, é minha arma de guerra. Olha para o vizinho aí do teu lado e fala para ele: a palavra de Deus é essa arma de guerra. Ou seja, na Bíblia Sagrada ela é descrita como a espada do Espírito. Como é que está o seu relacionamento com a Bíblia? Você lê a Bíblia todo dia? Ou você só lê a Bíblia aqui no culto? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem se alimentado do pão que desce do céu? E ele continua prosseguindo aqui no versículo 12, olha aí, olha. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja para que não caia. A gente tem que ter uma atitude de humildade e vigilância completa todo dia. Você sabe onde muita gente cai? Não, isso aí acontece com os outros. Comigo? Eu sou animado. Eu confio na minha experiência. Lembra lá no Pedro? Jesus falou assim: olha, todos vocês essa noite vão me abandonar, vão me trair, vão me deixar sozinho no pior momento da minha vida.
O que Pedro falou? Esses aqui, ó, esses aqui podem até fazer isso, mas eu não. Eu jamais estou pronto para ir contigo à prisão, vou para a cadeia, morro com o Senhor. Sabe o que Jesus falou para ele? Você vai ser o primeiro a correr, você vai ser o primeiro a virar as costas, você vai ser o primeiro a me negar. A gente tem que tomar cuidado, a Bíblia está dizendo aqui, aquele que pensa que está em pé, vigia para você não cair. Porque é justamente quando a gente pensa que está forte que ele está o perigo. Essa semana eu estava vendo, tem vários motoristas aqui. Essa semana eu estava vendo que a maioria dos acidentes de trânsito ocorrem, sabe onde? Vai pesquisar, pesquisa na internet. Quando o indivíduo está chegando perto de casa, ele diz assim: olha, tomei todo cuidado nas pistas, tomei cuidado nos semáforos. Aí 2, 3 quilômetros antes de chegar em casa, o que ele faz com o cinto? O que ele faz? Ele tira o cinto de segurança. E é aí que mora o perigo. Ele acha que já acabou. Gente, isso acaba quando você desliga o carro, fecha o portão e entra na garagem. A gente não pode bobear. Você que está aqui na igreja, Satanás não quer saber se você tem 1 ano de igreja, se você tem 10, se você é pastor, se você é missionário, se você é fundador de igreja. Satanás, ele vive bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Mas aí Paulo diz aqui para a gente concluir no versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humano, mas Deus é fiel. Quem crê na fidelidade de Deus, aleluia. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Diga a glória a Deus. Diga comigo: eu preciso vencer a tentação. Deixa eu te perguntar uma coisa. No plano carnal, no plano humano, tentação é uma coisa ruim ou coisa boa? É uma coisa ruim ou coisa boa? No plano carnal, é coisa ruim ou coisa boa? Você quer ver? Você está fazendo dieta, vai para academia, corre, e aquela coisa passou na salada. Aí chega alguém com aquela fatia de pizza suculenta, cheia de queijo derretido, bacon, calabresa. Aí fala assim: por favor, é uma coisa boa, né? Maravilhosa. A boca, eu falei aqui agora, mas todo mundo ficou já salivando, né? Pastor, nem já pensa falando isso. Aquilo ali é uma tentação para você. Você fala assim: sai daqui, vai comer para lá, não come aqui perto, porque eu estou de regime. Aí alguém fala assim: hoje eu vou quebrar o regime, só um pouquinho. Aí ele vai fazendo hoje, vai no dia seguinte, vai depois. A tentação para a carne, para a natureza carnal, é uma coisa agradável, porque a carne se inclina para as coisas da carne. Mas aqui Paulo está falando sobre resistir à tentação. Porque veja bem, queridos, se as pessoas pensassem nas consequências do resultado da tentação, tipo assim, a tentação bateu na minha porta, qual é a consequência disso? O que vai acontecer com o meu ministério? O que vai acontecer com a minha empresa se eu fizer uma negociata errada, fazer um negócio aqui por baixo dos panos? Mas e na hora que der um problema? O que vai acontecer com a minha igreja, com a minha família? O que vai acontecer com a minha vida? Se a pessoa pensasse, ele não faria. Então Paulo está dizendo aqui: nós precisamos vigiar. Estamos a caminho do céu. Quem está a caminho do céu aí, levante a mão e diga glória a Deus. Quem já deixou o Egito para trás, diga aleluia. Quem está a caminho de Canaã, diga amém. Mas entre Egito e Canaã tem o quê? Quem está passando pelo deserto aí, levante a mão e diga amém. Tem tentação? Tem perigo? Tem luta? Tem. Mas se os nossos olhos estiverem em Cristo e na sua palavra, seremos muito mais que vencedores. Você pode aplaudir o Senhor de paz? Vamos orar agora? Vamos, fique de pé na presença do Senhor, meu querido, minha querida. Fique de pé. Diga comigo: estou a caminho de Canaã. Estou a caminho de Canaã. Olha para o vizinho e fala para ele assim: ó, tem deserto aí, fala para ele.
Pastor, vou dar uma talhada. Vou cortar caminho, pastor. Não tem não. Aleluia. Mas olha aqui, pastor. Se você passar pelo deserto, se você disser não para os perigos e tentações, vai valer a pena. O povo de Israel, a grande maioria deles, ficou prostrado no deserto. Mas Deus não quer que isso aconteça comigo e com você. Deus quer nos conduzir ao nosso destino final. Lembra de uma canção antiga? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Só tem uma parte aqui que é meio estranha, né? Que alguém mandava cantar, vira pro irmão e canta assim, ó. Se você vai, não peça a mim. Não. Você vai, vamos dizer, olha, você vai. Vai todo mundo. Quem vai a mim, levante a mão. Mas no meio do caminho tem deserto e tem tentação. Tem moralidade, tem murmuração, tem cobiça, tem tentar ao Senhor. Tem aí uma lista aí. Mas Deus quer que a gente se mantenha focado no nosso objetivo. Amém, amados? Põe a mão no coração aí, põe. Quem sabe tem alguém aqui no deserto, cansado, com tanta luta. Olha, gente, você está no processo, é assim mesmo. Fica firme, não sai da presença do Deus, não. Porque Deus vai te recompensar, aleluia. Vamos adorar a Deus com uma canção. Fala assim, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Vamos adorar a Deus com uma canção especial aqui nessa noite. Que o Espírito de Deus possa te fortalecer e a mim também nesse mundo especial de domingo. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. Diga isso para o Senhor. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim.
dê as mãos à pessoa que está ao lado. Segure a mão do irmão que está do seu lado, pode fechar os corredores, segure as mãos. Segure. Vamos orar pelos outros agora. Vamos orar, somos igreja. Olha aqui para mim, olha. A maioria do povo de Israel ficou frustrado. O corpo deles caiu na areia quente do deserto. E eles ficaram no meio do caminho. Ninguém aqui vai ficar no meio do caminho se você obedecer a palavra de Deus. Eu não quero ficar, você não quer ficar, você que está em casa não quer. Então Deus está nos mostrando aqui as placas de advertência. Cuidado, que a gente possa guardar a palavra do Senhor, que possamos estar atentos. Ó Deus, eu estou passando uma luta. Deus está dizendo: olha, eu vou te ajudar a suportar essa luta. Você não está sozinho nessa batalha. Eu estou com você todos os dias, meu filho, minha filha. É questão de tempo, fique firme. O deserto vai ter fim, acredite nisso. Vamos orar agora, amados. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa noite especial, por estarmos aqui na tua casa. Somos o teu Israel, somos o Israel espiritual de Deus. Já deixamos o Egito, que é o mundo para trás. Estamos a caminho da Canaã celestial. Mas esse deserto, o deserto é um lugar de perigo, é de sofrimento, é de escassez, é de luta. Mas a tua palavra nos mostra uma verdade. Vai valer a pena ficar, fugir das tentações, não ceder ao pecado. Vai valer a pena guardar a tua palavra nos nossos corações. Que cada pessoa que está aqui nesse culto, que aqueles que estão em casa, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que seja edificado, seja fortalecido. Ó Deus, se algum desses pecados tem batido a nossa porta, ó Deus, que possamos trancar a porta na cara do diabo com as suas tentações e que possamos manter os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que foi preparar lugar e um dia virá para nos levar, um dia vai nos buscar, ó Deus, onde estaremos juntos com o Senhor por toda a eternidade. Que cada pessoa que está aqui seja revestida pelo teu Espírito Santo, seja abençoada, seja capacitada, e que possamos, ó Deus, pela tua presença conosco ao longo dos desertos da vida. Entregamos a vida do nosso irmão, essa pessoa que está aqui emocionada, essa pessoa a quem estamos dando as mãos. Se ele está passando por uma luta, Deus, fortalece ele agora, que ele saia daqui renovado, que ele saia daqui cheio de fé, e que ele seja capacitado pelo Senhor para triunfar em meio às tentações. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Só quem está caminhando para Canaã, levante a mão e diga: glória a Deus! Quem recebe a palavra de Deus, diga amém. Amém. Se assente aí no teu lugar, querido. Aleluia. Olha para você e fala assim: bora para Canaã. Fala para ele, bora para